Bom dia, mais um Fala Dedê. Bom, hoje é dia 24 de março de 2026. Queria partilhar rápido aqui com vocês uma palavra, um devocional que eu comecei a fazer. Eu chamo de devocional, que é um tempo que eu devoto a meditar em princípios que são fantásticos. Mas domingo eu escutei uma palavra que estava lá na Bíblia, Lucas 14, do 25 ao 35. Essa passagem, ela fala que quando Cristo tinha uma multidão que seguia ele. E aí, Cristo virou e falou assim: aquele que vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o resto até o 35 são exemplos do que ele vai falar, do que ele falou, para ratificar o que é eu tomar uma decisão de caminhar dentro dos princípios de Deus, do que Cristo ensinou, do que ele ordenou, ou não. Então aqui ele fala para a multidão. A multidão aqui não tem nome, a multidão é qualquer pessoa. Mas aquele que quer seguir a Cristo, então ele fala, pesa, entende, vê o que você vai se comprometer para você no meio do caminho não desistir. Aí é que tá. Então aí ele dá vários exemplos. E quando ele fala aqui de aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, ele não está falando no sentido de aborrecer, de perturbar eles. Não. É pelo seguinte: a prioridade da direção, da orientação, do que aquele que segue a Cristo tem que seguir é o que ele manda, e não nenhuma outra pessoa. Ele abordou aqui um ponto que eu achei assim fantástico, esse ponto. Por quê? Porque muitas pessoas confundem. Hoje o evangelho é transmitido de uma forma que, ou com intenção ou sem intenção, acho que tem intenções, acho que não tem às vezes, por falta de conhecimento, a distorção que sempre é o homem querer um amuleto, ele sempre quer um salvador, ele sempre quer um apoio. É difícil ele caminhar numa vida espiritual que não é religiosa, é de tratamento do seu caráter e obediência a princípios. Quem faz isso se relaciona bem com todo mundo. Óbvio que ele acaba aborrecendo aqueles que não querem uma vida íntegra, uma vida dentro dos princípios de Deus. Esses a gente vai aborrecer. Então, na hora que ele está falando isso aqui, ele abordou uma coisa muito legal, porque tem muita gente, muito cristão, que acha que a obediência é a igreja. Ela toma a igreja, que é um lugar, de Deus, onde os santos se reúnem, onde há comunhão, onde há tratamento, onde há serviço. Mas tudo isso é movido por Cristo. Ele é o centro. E a obediência de todo esse movimento é ao que Cristo diz. Então muitos usam dizendo na palavra, querendo dizer que se você não vai à igreja, se você não ficar de segunda a segunda servindo na igreja, tem pessoas, eu passei por isso, de não ir num domingo e ficar com culpa, já está errado. É complicado, mas nada do Senhor acrescentadores. Nada acrescentadores do Senhor. O que acrescenta sempre é o pecado, sempre é a concupiscência. Esse é que traz sofrimento, que é o egoísmo, que é o orgulho, né?
Então esses é que traz o sofrimento. Mas as ordenanças de Deus, poxa, são maravilhosas, são deliciosas, restauram a alma, boa, perfeita e agradável. Então, aqui ele só está chamando atenção para isso, que a pessoa que decide aceitar Cristo tem que viver pelos princípios que Cristo orienta. Não dá mais para viver pela vontade dela. Então, ele diz assim, e ainda também a sua própria vida. Eu tenho que aborrecer, a minha vida é o quê? Aborrecer minha vontade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o terceiro passo. Ele vem com a sua vontade e eu estabeleço ela com atitude. Eu não preciso sentir nada, eu só tenho que obedecer. E aí hoje eu estava aqui meditando num livrinho de reflexão que tem, e aí ele fala assim, a maioria cristã, entre aspas, tem carregado uma vida amaldiçoada, porque acredita na palavra de Deus, mas não a obedece. Desobediência foi, é e continua sendo a causa da maldição. Não há manifestação de fé sem obediência, assim como não há obediência sem atitude de fé. É a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Então aqui, poxa, isso é uma palavra assim, transformadora, palavra fantástica essa, porque quantas vezes eu me vi nisso daqui, me questionando por que essa área da minha vida não está andando, por que ela não está, ela está morta, ela não está, traz sofrimento, eu estou com dificuldade nessa área. E aí eu digo para vocês o seguinte, você que me assiste, olha, ver a ação do diabo é ver como estão as áreas da minha vida. E aí, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, graças ao Espírito Santo, eu não preciso tratar da cabeça do diabo, dos seus comportamentos, e nem na de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não preciso. O que eu preciso, o que eu tenho poder para não dar luz ao pecado, como fala em Tiago, é eu tratar das minhas atitudes, daquilo que eu creio e daquilo que eu obedeço. Porque a fé que eu preciso é para obedecer o que Deus manda. Se eu não consigo obedecer o que Deus manda, essa fé é morta. Não adianta dizer que eu tenho fé nele. Então aqui, tudo, ele diz, toda causa continua sendo das áreas ruins, das áreas que não florescem, não prosperam na minha vida, continua sendo a causa desobediência. Fazer da forma que eu quero, da forma que eu acho. Deixa comigo, isso aí já arrebentou a minha vida, deixa comigo. Então, agora eu tenho que seguir. E muitos falam, eu estava conversando com a minha irmã essa semana, e ela falou assim, como é difícil, falou para mim fazer uma coisa, pronto, eu vou fazer ao contrário, não faço mesmo. Mas a obediência é que traz a bênção. Mas é que eu não tenho que obedecer ao que muitos dizem por aí. Muitos que sutilmente colocam peso na minha vida, peso nas minhas costas. Por isso que ele diz que Yeshua, ele também sacrificou pelo pecado da ignorância, porque ignorância é pecado. Eu tenho que me aprofundar nas escrituras. Eu tenho um amigo que me manda muita mensagem, e ele manda do que os outros falam. Não tem a compreensão na profundidade da palavra para eu poder dizer o que eu estou falando aqui para vocês. Eu não estou teleguiado por ninguém, por pastor, mestre, nem nada. São homens como eu, cada um com seu ministério. Respeito, honro esses ministérios. Peço a Deus que derrame desses ministérios de ensino, de mestre, de apóstolo, de pastores,
do que a palavra fala para edificar o corpo. Mas eu não posso ficar andando por qualquer vento de doutrina, por qualquer argumentação de qualquer um. Eu tenho que entender o que é um casamento, o que é filhos, o que é esposa, o que é meu trabalho, o que é a responsabilidade do meu ministério. Eu tenho que entender como é que eu ajudo o meu inimigo, como é que eu amo. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que entender o que é a face. Já escutei pastores falando assim: não, a minha face não, se bater numa, vai receber outra. A paciência, Deus é paciente, eu não sou não. Pastores falando isso. Pastores só no sentido de que deveriam ter um conhecimento mais profundo da palavra. São homens como a gente. Então, na verdade, eu preciso me aprofundar nisso. É isso que vai transformar meu interior. E ainda que eu queira fazer uma coisa, reagir na carne, eu vou reagir pelo que está no meu interior. É isso aí, tenha um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê o shalom. Beijo no teu coração.